Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária, onde temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus. E hoje nós veremos então um ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu diria um ensino determinante para a nossa sobrevivência espiritual, baseado aqui em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o versículo 35, esse texto que é uma parábola que tem por título a parábola do credor incompassivo. E assim nos diz então a palavra de Deus, as palavras do próprio Jesus Cristo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos que até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ok, irmãos? Irmãos, queridos, é a igreja, essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela está situada de forma estratégica, contextual, aqui no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, justamente onde nós encontramos um precioso discurso aqui de Jesus sobre grandeza, sobre misericórdia e sobre perdão. Em Mateus capítulo 18, até o capítulo de número 20, Jesus aqui ele dá várias instruções aos seus discípulos e ele ilustra princípios importantes para a conduta de seus seguidores. Nesse trecho específico que nós lemos, nesta parábola, Jesus ele contou então essa história respondendo aqui a pergunta que Pedro havia feito aqui no bloco anterior, no versículo 21, né? Quantas vezes se deve perdoar alguém, não é? Então aqui Jesus ele vai contar uma história para justamente traçar um paralelo e responder a esse questionamento de Pedro. Então ele conta aqui uma história, certamente uma história criada por ele, uma parábola, onde havia um rei. E esse rei, ele decidiu ajustar ali, as contas e ele chamou então um dos seus servos que lhe devia, segundo a história de Jesus, 10.000 talentos. Irmãos, nós precisamos entender que aqui Jesus ele faz o uso de uma hipérbole, não é? Ele é exagerado aqui quando ele apresenta esses números. Por quê, irmãos? Porque 10.000 talentos, esse valor, é um valor extremamente alto, né? Para nós entendermos um pouco, o talento ele era medido em ouro. E para nós fazermos a comparação, o denário em si era, em média, quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho e era medido em prata, né? Ao contrário ali do talento que era medido em ouro. Então, cada talento equivalia a 6.000 denários ou dracmas. Isto é, significa que um trabalhador
ele demoraria 164 mil anos de serviço para conseguir pagar todo este valor de 10 mil talentos. Então, trazendo para os nossos dias, se nós pensássemos inclusive aqui no dólar, né, nesta moeda, que nós, claro, sabemos que é uma moeda de valor, não é? Se nós trouxéssemos para os nossos dias, para o nosso contexto atual, se um diarista ele recebesse 10 dólares por dia, um talento ele valeria 60 mil dólares. Então, assim, a dívida daquele homem, deste servo, citado aqui na parábola de Jesus, a dívida dele seria de 600 milhões de dólares, se isso fosse transformado na moeda dólar, né? Então, 600 milhões de dólares. Portanto, o que aquele homem ele devia era algo incalculável, especialmente ali para aquela época, para aquele contexto, superava muitíssimo a quantia que um trabalhador comum poderia trabalhar com toda a sua vida de trabalho. Jesus estava contando uma história e ele estava deixando bem claro que para aquele servo, para aquele trabalhador, seria impossível pagar aquela dívida. Então, mais uma vez aqui, como sempre fora no ensino de Jesus, aqui não era a quantidade exorbitante de dinheiro em si. Esta não era a maior importância, né? O importante aqui não era a quantidade exorbitante ali do dinheiro em si, mas sim o quão generoso aquele rei estava sendo em perdoar algo tão incalculavelmente alto. Essa é a ideia, esta é a mensagem ali, a priori, que Cristo quer passar para Pedro, né, e, consequentemente, para os seus discípulos. Então, nós podemos aqui identificar que na história de Cristo não houve limites para o perdão daquele rei para com o seu servo. Então, com essa grandiosa demonstração de bondade, era então esperado, né, consequentemente, que aquele homem, aquele servo, ele estivesse plenamente grato por causa do perdão que lhe for oferecido, e ele agisse então de conformidade com o favor que ele recebera. Mas nós vimos aqui ao final da história que não foi bem isto que aconteceu. Então, nesta parábola, nós podemos identificar de maneira muito direta, muito clara, que Deus, né, o Senhor, ele é o Rei amável, ele é o Rei piedoso, ele é o Rei justo, ele é justamente este Rei aqui perdoador. Então, através da sua graça, nós também podemos alcançar perdão de todas as nossas dívidas, de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Iniquidades, pecados e dívidas que nós não teríamos como pagar, irmãos, de maneira alguma. É um valor exorbitante, é um valor incalculável. Não há nada que nós temos ou possamos fazer para recebermos, né, ou conseguirmos pagar esta dívida. Mas Deus, como esse rei amável, piedoso e justo, ele então nos perdoa, né? Como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém. Então, por meio desse texto e outras passagens ali da Sagrada Escritura, nós podemos detectar, podemos nos aperceber que assim como este servo foi perdoado desta dívida incalculável e impossível de se pagar, nós também fomos perdoados. Cristo, ele cancelou na cruz todas as acusações que eram contra nós, recebendo a justiça de Deus sobre si. A justiça de Deus que recairia sobre nós, recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Mas, de acordo com a história de Jesus, ao mesmo tempo que o nosso Pai, o nosso Rei, ele nos perdoa, ele também exige que nos assemelhemos a ele.
agindo com a mesma graça e com a mesma misericórdia para com aqueles que nos ofendem. Então, inclusive, essa passagem, ela ecoa em muito o ensino do Pai Nosso, quando em dado momento ali no Pai Nosso, na oração que Cristo ensina à sua igreja, ensina aos seus discípulos, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofende, Deus também me perdoará das minhas dívidas. O problema é que em equivalência aí, de forma quantitativa, aquilo que eu devo a Deus é infinitamente maior, é incalculável do que aquilo que outras pessoas me devem, ok? Me devem. Então, eu devo a Deus 10.000 talentos. As pessoas, quando me devem, é igual a esse servo aqui, né? Que devia para ele aqui um valor de 100 denários, né? Um valor bem menor comparado ali a 10.000 talentos. Então, duas lições essenciais aqui que eu vejo nesta passagem. Duas lições essenciais que eu quero chamar de uma maravilhosa bênção e uma terrível perdição. Então, primeiro, uma maravilhosa bênção. E que maravilhosa bênção é esta? Toda e qualquer iniquidade pode ser perdoado. Amém, aleluias, né? Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E ainda 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa primeira lição, irmãos, essa primeira grande graça, não é? Que é uma maravilhosa bênção. Toda e qualquer iniquidade pode ser perdoada. Não importa o que você cometera, não importa o que você fizera, o mal que você fizer ali contra Deus, não importa. Você pode sim ser perdoado. Mas é imenso, é grande, é terrível, é incalculável. Não importa. O rei perdoador, o rei amável, o rei que é justo, ele pode sim perdoar a sua dívida. Glórias a Deus por isto. Mas aí vem a segunda lição, não é? Que é uma terrível perdição. Eu falei de uma maravilhosa bênção, agora uma terrível perdição, que está totalmente ligada ao primeiro ponto. E que terrível perdição é esta? Um perdão negado será castigado. Então, aqui, inclusive, vem com a pior sentença de todas. E que pior sentença de todas é essa? É o cancelamento do perdão oferecido. Assim como acontecera na vida deste servo. Ele foi perdoado pelo rei, pela grande dívida que ele tinha. A dívida foi cancelada, mas quando ele saiu dali, da presença do rei, perdoado, ele não perdoou a dívida que era ínfima, menor comparado com o que ele devia. Ele não perdoou o seu conservo. Então, o rei o chama novamente para a sua presença. E aí o rei, então, o castiga. Então, houve ali o cancelamento do perdão oferecido. Eu diria que no nosso caso, há muito mais o cancelamento do oferecimento desse perdão, não é? Aquela oportunidade que nos é dada, e justamente porque eu me neguei a perdoar aqueles que me ofenderam. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 2 está escrito: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E isso cabe então para o nosso Deus, né? Isso por essa parábola contada por Jesus. Então, se eu perdoo as ofensas que me fazem, e aqui eu não quero diminuir, é apenas comparativamente com a ofensa que eu gero contra Deus, que é incalculável. Então, se eu não perdoo a ofensa ali que me é feita, Deus também não me perdoará. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ok? Cristo deixa isso muito claro aqui no final, né? Quando o Senhor chama aquele servo e diz: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida
toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O rei pergunta aqui, no caso seria o próprio Deus. Você não deveria agir da mesma forma? E aí, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, jamais iria pagar. Impossível, jamais iria pagar. Assim também, disse Jesus, o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ok, irmãos? Então, aqui são duas lições, como eu disse, determinantes para a nossa sobrevivência espiritual. A nossa salvação em Cristo será revelada também por meio desta prática do perdão ali oferecido, do perdão ali declarado, do perdão ali, manifestado na vida daqueles que nos ofendem. Então, primeiro, uma maravilhosa bênção, toda e qualquer iniquidade será perdoada. Amém? Mas uma terrível perdição, um perdão negado será castigado, trazendo a pior sentença de todas, que é o cancelamento do perdão oferecido. Ok? Que Deus nos abençoe, que esta palavra nos leve a uma reflexão e que você, em Cristo Jesus, possa neste momento estar refletindo naquilo que o Espírito Santo está te trazendo à mente. Há algum perdão a ser liberado? Há alguém que te ofendeu? Há mágoa no teu coração? A raiva, a ódio, a rancor? Livra-se disso no teu íntimo, como Jesus aqui bem declarou, não é? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Perdoa, libera perdão. Perdoar não significa ser besta, né? Perdoar não significa dar as costas a quem te apunhalou. Perdoar é muito mais um ato de livrar-se, de um peso, de um castigo que pode estar sobre a sua vida. Libere perdão. Libere perdão. Assim como o Pai perdoador liberou perdão sobre a tua vida. Que Deus, então, nos abençoe. Pai, ajuda a tua igreja, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Espírito Santo do Senhor, fortalece-o, Pai, para que ele tenha a capacidade de cumprir, Senhor, o perdão, Pai, para que assim como tu fizestes nas nossas vidas, que façamos também sobre a vida dos nossos próximos. E nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus, então, nos abençoe. Paz.